E hoje nós começamos então essa série de mensagens, irmãos, sobre 50 dias na presença de Deus. Presença de Deus. E o que nós vamos compartilhar? Nós vamos compartilhar sobre algo que você já leu muitas vezes, sobre algo que a igreja conhece, e até aqueles que não têm o hábito, o costume de ler a Bíblia, também conhecem, né? Que nós vamos trabalhar em cima das 7 frases de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu quero que você me acompanhe nisso daí, porque esse é um tempo de reflexão, é um tempo de mudança de vida, um tempo de crescimento espiritual. E o mais importante, irmãos, é declarar que Jesus é o Senhor da vida e Ele venceu a morte. Amém? Você pode declarar isso? Declara aí. Jesus é o Senhor da vida e venceu a morte. O texto bíblico de Coríntios já fala isso. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém. A vitória nossa não é por meio dos homens, não é por meio dos santos, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então imagine, vamos, né, quando você começa a imaginar a sexta-feira, que é aquela tempestade, aquelas trevas, e você passa no sábado do silêncio e chega no domingo da ressurreição. Você começa a viajar nisso. Na verdade, quando nós olhamos ali, irmão, Jesus Cristo, Ele apenas em frases curtas, Ele faz 7 declarações que resume toda a caminhada de um homem, de uma mulher que se entregam a Jesus e que se tornam discípulos de Jesus. Vocês sabem que na Bíblia o número 7 simboliza conclusão. E estas palavras de Jesus Cristo representam exatamente isto: uma vida espiritual completa, uma jornada integral como seguidores dele. Por isso que ele diz que ele dará vida e dará uma vida em abundância, uma vida completa, uma vida plena. Ele não está falando de dinheiro, ele não está falando de posses, ele está falando de uma vida completa, de uma vida integral, de uma vida real, de uma vida abençoada. É sobre isso que Jesus está falando para nós, quando ele fala dessas 7 frases ali na cruz do Calvário. Então, o tema da mensagem de hoje é: confie nas palavras de perdão. Olha a primeira frase de Jesus na cruz. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa foi a primeira frase de Jesus. A primeira frase de Jesus foi sobre nós, sobre eu e você. Interessante, né? Você já parou para perceber isso? Que a primeira frase de Jesus, quando ele estava na cruz ali, foi exatamente essa: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O pastor Martin Luther King, ele diz que o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Então o perdão, ele estabelece um novo tempo, um novo momento, uma nova etapa, um reinício de algo que vai ser vitorioso na sua vida e na nossa vida. Amém? Então olha só, a primeira frase de Jesus, exatamente sobre mim, sobre você: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E interessante, irmãos, se você fosse Jesus, se você tivesse um lugar de Jesus ali, e olhasse para baixo, para os líderes judeus que tramaram sua crucificação, para os soldados que praticaram atos criminosos e violentos contra Jesus, nesse momento, o que você gostaria de dizer? Para pessoas que lhe prenderam injustamente, pessoas que
violentaram você, pessoas que fizeram atos criminosos contra você, e você está ali, olhando para eles. E qual seria a sua primeira palavra para eles? Olha, irmãos, eu vou te falar com toda sinceridade. A maioria de nós, não é bom nem imaginar o que a gente diria para essas pessoas. E o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes. Fique bem atento, querido, porque a palavra de hoje é sobre perdão. Porque essa foi a primeira frase dele sobre perdão. Perdoar a quem? Perdoar a nós. A primeira atitude de Jesus na cruz foi liberar perdão aos seus traidores. A primeira atitude dele foi exatamente isto: liberar perdão para os seus traidores. Os líderes judeus acreditavam que eles estavam ali matando uma pessoa que blasfemava contra Deus, que se dizia filho de Deus. E eles não aceitaram isso. Os soldados romanos acreditavam que estavam punindo o criminoso. Perceba bem, querido. Assim como os judeus e romanos, quando nós pecamos, não temos real dimensão do que estamos fazendo e do que precisamos. O pastor Steve, ele diz: nenhum deles percebeu que estavam cometendo o quase incompreensível crime de matar o autor da vida. A primeira coisa que Jesus fez na cruz. A segunda coisa que Jesus fez na cruz, a segunda atitude de Jesus foi interceder por eles, por esses criminosos, por esses que levaram-no para ali. Foi interceder por eles junto ao Pai. Jesus ali na cruz, ele pregou nesse momento o que ele falava nos evangelhos, que está registrado: ame seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Era o que Jesus estava fazendo, intercedendo por eles. Pai, olha só, Jesus intercede por aqueles que o feriram, que o colocaram ali. E até hoje Jesus está no céu, e a Bíblia diz que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, intercedendo perante ao Pai por nós. Amém? Com todo respeito e toda alegria de saber que Maria, a mãe de Jesus, muito bem-aventurada mulheres entre todas as mulheres, mas ela não intercede. Quem intercede é o Filho ao Pai, por cada um de nós. Ele é o intercessor. Ele é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia diz em Hebreus: mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Deixa eu te dizer uma coisa boa: Jesus nessa hora está intercedendo a Deus a favor da sua vida. É isso, pastor, é exatamente o que a Bíblia diz. Jesus continua vivo, intercedendo por mim e intercedendo por você. O pastor Stephen Furtick, que ele diz: nesse momento em todo o mundo, pessoas estão se voltando a Jesus em fé, e no céu Jesus está pedindo ao Pai para que perdoe essas pessoas que estão vindo até Ele. Se você está aqui nessa tarde, Jesus está disposto a perdoar você, se você realmente deseja o perdão dele. Amém? O perdão dele está disponível para você. Ele perdoou os judeus, perdoou os romanos, perdoou os discípulos que o abandonaram, perdoou o ladrão que estava na cruz ao lado dele. Ele perdoou a mim e a você. É o perdão do Senhor. Nessa jornada até a presença de Deus, o perdão sempre será um marco espiritual. Sempre. Sempre será. Viva como perdoado para perdoar como Jesus. Tem muita gente que não se sente perdoada e não consegue perdoar, porque elas não se sentem perdoadas por Deus, na medida em que elas pedem perdão. As palavras de perdão de Jesus
mudam a nossa vida quando nós reconhecemos a necessidade de perdão. Eu preciso ser perdoado. Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, disse o ladrão na cruz do Calvário. Mas esse homem não cometeu mal algum. Mal algum. Um ladrão ridicularizava Jesus, e o outro, do outro lado, reconhecia que ele nada fez, que realmente ele era filho de Deus. Nós temos sim, nós fizemos para estar aqui, mas ele não. Toda jornada espiritual começa com o reconhecimento de que precisamos de perdão. Precisamos de perdão. Temos que ser humildes para reconhecer que nós precisamos do perdão de Deus. Irmãos, ninguém se purifica a si mesmo. É o perdão do Senhor, é o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Amém? Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, reconhecer a necessidade do perdão é o primeiro passo para que você possa ter uma jornada de milagres com Jesus. O segundo passo para nós termos essa mudança de vida é confessar seus pecados a Jesus. Então ele disse, o ladrão, para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você percebe que a primeira coisa que o ladrão fez foi reconhecer. Depois que ele reconheceu Jesus Cristo, a necessidade dele ser perdoado, aí então ele vai a Jesus e confessa: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu seus pecados e pediu a ajuda a Jesus Cristo. Irmãos, há uma grande diferença entre confessar e justificar nossos erros e pecados. Muitas vezes, na maioria das vezes, nós queremos justificar os nossos erros, os nossos pecados. Eu errei por causa disso, eu pequei por causa daquilo. Ou seja, em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte: eu não sou culpado de ter errado ou de ter pecado. Eu só fiz isso por causa daquilo, por causa daquela situação, por causa daquele problema, por causa daquela pessoa. Porque se eles não tivessem feito isso comigo, eu não teria errado e nem pecado. Há uma grande diferença, querido, entre você confessar e justificar os seus pecados. Deus olha o nosso coração. Na maioria das vezes, nós pecamos no varejo e confessamos no atacado. Você já parou para pensar nisso? Então a segunda atitude é exatamente você confessar o seu pecado, abrir o teu coração. A Bíblia diz em 1 João, vocês conhecem, a maioria aqui conhece esse texto: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, então Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós não podemos confessar da boca para fora, irmão. Nós temos que confessar realmente de coração. Porque se a gente confessa só da boca para fora, nós vamos ser sempre reincidente na prática dos mesmos pecados. Dos mesmos pecados. Se você confessa só da boca para fora e não verdadeiramente do fundo do teu coração, você vai sempre estar pecando a mesma coisa. Às vezes nós não temos noção do que estamos fazendo, irmãos. A confissão é uma arma poderosa contra a mentira, contra o engano, contra a omissão. A confissão nos liberta do peso da culpa e da acusação. Quando você confessa de todo o coração, a culpa sai dos teus ombros, da tua mente. Você não é mais culpado, porque Jesus te purificou, porque Jesus te perdoou. Mas as pessoas não me perdoaram. É Jesus que tem que te perdoar. Amém? Mas quando eu peço perdão à pessoa e a pessoa não me perdoa, não há problema. Você fez aquilo que Jesus te pediu para fazer. Então, confessar os nossos pecados é poderoso.
na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Amém, queridos? Porque se não confessamos, nós ficamos aprisionados. Aprisionados. Confesse. Agora, não faça: Senhor, me perdoa os pecados que eu cometi hoje. Você sabe quais são os pecados que você cometeu. Nós sabemos, irmãos. Porque aquele que é verdadeiramente cristão, que nasceu de novo, quando a gente erra, o Espírito Santo fala. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A gente sente. Só não sente aquele que está muito distante de Deus. Quem é esse que está distante de Deus? É aquele que não está tendo intimidade. Porque quem não está tendo intimidade, ele não consegue sentir. Você está entendendo? Ou não conseguiu entender? Se você não está tendo intimidade, você não consegue sentir. É aquele negócio: se você não está muito perto da pessoa, você não consegue sentir aquilo que está acontecendo com ela. Ela não está distante. Mas quando está perto da gente, a gente sente mais. É ou não é verdade? E é exatamente isso que acontece. A presença de Jesus nos incomoda. A terceira atitude para a gente viver essa presença de Deus através do perdão, irmãos, é confiar plenamente no perdão dado por Jesus. Jesus olhou para o ladrão e disse assim: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha só que palavra. Primeiro, ele reconheceu. Segundo, ele confessou. Terceiro, ele recebeu, irmão. Ele confiou. Disse assim: ah, aleluia. Eu fico pensando, o que é aquele ladrão, irmão? Naquele momento que ele recebeu, porque a Bíblia não registra, mas eu fico pensando naquele momento que ele recebeu aquela palavra: eu lhe garanto, você hoje, não é amanhã, é hoje, agora, daqui a pouquinho, você vai estar comigo no paraíso. Eu fico imaginando aquele ladrão, irmão. Fico imaginando aquele ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Irmãos, o perdão não se compra. O perdão só podemos receber, não podemos comprar, não podemos negociar, não podemos barganhar o perdão. Não tem como. Jesus garante a nós o perdão completo e assim um acesso direto à presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, irmão, vem exatamente quando nós, irmãos, confiamos plenamente no perdão de Deus. Tem gente que confessa, que reconhece, mas ainda se sente culpada. Deus já te perdoou, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Olha o que a Bíblia diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, olha só, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. É fé, é acreditar mesmo no perdão, é confiar mesmo que Jesus me perdoou, que olha, agora eu sou um novo homem, uma nova criatura. Olha, que agora eu vou recomeçar, eu vou reiniciar, é uma nova etapa na minha vida, é uma nova etapa nesse relacionamento, é uma nova etapa nesse negócio, porque eu recebi o perdão de Deus, eu confessei, eu reconheci que eu pequei, que eu errei e que eu precisava do perdão de Deus, e eu confiei que Jesus me perdoou e que agora é uma nova história, um novo começo, um reinício, em nome de Jesus. Tem gente, irmão, muitas vezes usa a seguinte expressão: pastor, eu não sou digno de receber nada de Deus, eu sou um pecador, realmente você e eu não somos dignos de nada. E por que Ele nos perdoa? Porque é graça. É graça. Graça é algo que a gente recebe que não merece. Você está entendendo, irmão? Amém? Jesus não vai te perdoar porque você ficou bom. Jesus não vai perdoar você porque você virou um... Não, Jesus vai perdoar porque você abriu o coração, que você reconheceu Jesus Cristo, você reconheceu, você confessou, você abriu o coração para Ele, você se humilhou diante dEle, e aí a coisa aconteceu. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando a gente caminha sobre o perdão de Cristo, nós recebemos autoridade para oferecer o que Ele nos deu. Ou seja, perdoar como Jesus perdoou.
Ah, pastor, mas isso aí é impossível, humanamente falando. Humanamente falando, é impossível sim. Mas o perdão não é algo humano. O perdão é algo sobrenatural. E o perdão, irmão, está exatamente dentro de nós. Nós temos o sobrenatural. Aqueles que são de Cristo têm o Espírito Santo dentro de você. Amém? Por isso que nós liberamos perdão. Por isso que nós nos humilhamos. Por isso que nós entregamos a outra face para aquele que bateu na nossa face. Por quê, pastor? Por causa do Espírito Santo que está em nós. Aleluia. Amém? O perdão não apenas coloca você na estrada certa, como também mantém você na estrada certa. Exatamente isso. As palavras de Jesus, irmão, de perdão de Jesus, mudam a nossa vida. É uma presença maravilhosa. A quarta coisa que Jesus decidiu fazer foi perdoar os seus ofensores. Pois se perdoar as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Eu sei que eu sei que a gente começa, porque muita gente diz assim, pastor, Deus está comigo. Muita gente fala isso, não fala? Deus está comigo. Mas esse Deus quer se manifestar através da sua vida. Se Deus está com você, por que você não perdoa? Então Deus não está com você. Porque se você diz que Deus está com você, então você tem que perdoar. E perdoar não é uma questão de sentimento, irmão. Quando eu sentir, pastor, eu vou perdoar. Não, perdoar é decisão. Perdoar é uma decisão. Não é sentir. Você pode levar 5 anos sem sentir. Perdoar é uma decisão. Teve um dia que eu descobri uma pessoa que ela não gostava de mim. Eu disse, gente, mas por que essa pessoa não gostava de mim? E eu descobri que ela tinha uma resistência muito grande comigo. Eu orei a Deus, disse, Deus, que isso? E eu chamei essa pessoa. Eu gostaria de conversar com você. Com muita resistência, ela cedeu. E aí veio conversar. Disse assim, eu queria saber o que eu te fiz. E ela falou, porque o senhor fez isso, eu agi assim, o senhor... Porque você tem aquele negócio muitas vezes que às vezes você faz uma coisa, mas não percebe que aquilo que você fez ou falou acabou ferindo a pessoa sem você perceber que feriu. E a pessoa começa a ficar diferente com você. Mas você não percebeu. Eu realmente não tinha percebido. Mas quando ela abriu o coração e falou para mim, eu disse, meu querido, me perdoa em nome de Jesus. Me perdoa. Eu quero ter paz contigo. Não quero passar e não falar com você. Não quero te encontrar na rua e não te cumprimentar. Nós vamos para o céu. Perdoar é uma decisão, irmão. Eu não fiquei naquela assim, quando eu senti, ou porque eu sou pastor, sou o cara. Não tem nada disso. Eu sou falho igual a vocês. Essa é a ideia de você perdoar. E ali aquela pessoa, não, eu perdoo o senhor, pastor. O senhor também me perdoa, seu... Aí pronto, aí você começa a ver que a coisa já flui. Você vê que a coisa começa a fluir. Quando você se humilha, você vai ser exaltado. Mas quando você se exalta, você vai ser humilhado. O melhor caminho é o da humilhação. Porque Deus vai te exaltar. A seu tempo Deus vai te exaltar. Amém? Você entende isso, querido? A Bíblia diz, suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. Parece que tem crente que não lê a Bíblia, irmão. Ou só pega texto da Bíblia que lhe é conveniente.
Aquilo que não é conveniente, ele não pega. E aí ele quer a presença de Deus. Você sentiu, quando eu comecei aqui, perguntei a você, você sentiu? O que você estava sentindo com a presença de Jesus nesse lugar? Com os cânticos que estavam sendo ministrados. O que você estava sentindo quando você estava aqui, levantando as mãos ou cantando? O que você está sentindo? Porque é impossível, onde Deus está presente, a gente não sentir nada. Aí você fala assim, pastor, mas tem gente que não demonstra que está sentindo. Irmão, amor tem que ser demonstrado. O que você sente, você tem que demonstrar. Não é ficar inerte. Deus conhece o meu coração, Ele conhece. E Ele está vendo que dentro do teu coração tem alguma coisa errada, porque você não manifesta o que você está sentindo da presença dEle na tua vida, porque Ele está aqui, Ele está se manifestando. Amém? Enquanto eu estou ministrando, Ele está aí falando ao teu coração. Ele está te curando, Ele está te libertando. Ele está fazendo uma obra na tua vida. E muitas vezes você está dizendo assim, mas eu quero ver. Não é para você ver, é para você crer. É para você receber. É para você sair daqui cheio do Espírito. O perdão liberta, irmão, e libera as pessoas da jornada da sua vida. Tem muita gente amarrada, aprisionada a sentimentos, a emoções, por causa do perdão, que não reconhece, que não confessa, que não acredita, que realmente recebeu aquele perdão de Deus. A presença de Deus. Perdoar, irmãos, é libertar as pessoas da prisão em seus sentimentos e emoções. Não sabe o efeito que tem quando você perdoa. É liberar o peso da culpa. É receber leveza da graça de Jesus na sua vida. Meu irmão, perdoar é sondar, para poder e trazer para fora rancores, amarguras, ressentimentos que estão aí dentro. Como estão seus relacionamentos? As pessoas estão livres pelo seu perdão? Ou presas pela sua vingança? Como que está? Pastor Stephen Furtick, ele diz, perdão não é apenas um mecanismo de defesa baseado no que merecemos, mas é uma tática ofensiva para ganhar a guerra contra a amargura em nossos corações. A maioria das doenças hoje, irmão, é exatamente de fundo emocional. Pessoas amargas, pessoas feridas, pessoas frustradas, pessoas violentadas nos seus direitos, da sua vida, na sua caminhada. O que mais acontece no Brasil hoje? As estatísticas estão aí para todo mundo ver. A violência que se estabelece dentro dos lares brasileiros contra as mulheres. E aqui eu tenho que abrir as parênteses, porque não tem como não abrir. A coisa, em vez de diminuir, aumenta. Você imagina essas mulheres, o que elas estão tendo no coração quando elas vêm para Jesus, o que elas sentem. Porque para mim o maior ato de covardia de um homem é quando ele encosta a mão em uma mulher. Ele pode se arrepender, pode confessar, e eu acredito na confissão, na mudança do homem. Mas para mim, irmão, esse é o maior ato de covardia que um homem pode fazer. É quando ele encosta a mão numa mulher. É como você pegar um cachorrinho indefeso, porque é menos, não tem defesa. Mas eu fecho parênteses aqui, porque isso, para todos nós, eu tenho certeza, né, deixa a gente assim meio, não é verdade? Mas deixa eu voltar aqui. Ore a Deus pedindo força para essa decisão tão importante na sua vida. Faça contato, se possível, com as pessoas que feriu você ou que você feriu essas pessoas. Faça contato com elas. Peça perdão, ou então libere perdão. Inicie um processo de restauração dos relacionamentos quebrados. Faça isso em nome de Jesus. Olha a outra atitude que Jesus fez, a presença do perdão do Senhor. Aceita perdoar o próximo sem condições. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aqui, irmãos, Jesus não estava dando a Pedro uma nova quantidade para o perdão. Jesus estava dando a Pedro uma nova perspectiva, um sistema para perdoar sem condições. Não devemos fazer o possível para perdoar.
mas levar as nossas ofensas diante de Cristo. Cristo nos perdoa completamente. Jesus nos perdoa e nos empodera para perdoarmos quantas vezes for necessário. Amém? Quantas vezes for necessário. Receba essas palavras de Jesus, querido. Não há limites para quantas vezes eu irei curar seu coração partido quando se ferir. Não há limites para o quanto você pode ser livre. Não há limite. Quase toda semana nós temos que perdoar alguém ou pedir perdão por erros que cometemos, por palavras, por atitudes, por omissões. Mas temos que fazer. É o caminho, é a jornada abençoada, é a presença. Eu quero a presença de Deus dentro da minha casa, mas dentro da tua casa não há perdão. Como que você vai sentir a presença de Deus na tua vida, na tua casa? Está faltando alguma coisa, está faltando. Teu coração está preso. E eu não estou me referindo, irmão, presta atenção. Eu não estou me referindo, pastor. Então quando uma pessoa me bater hoje, me bater amanhã, eu tenho que manter o meu relacionamento. Não estou falando de manter relacionamento, estou falando de perdoar. Eu posso perdoar uma pessoa e não mais ter o mesmo relacionamento que eu tinha com aquela pessoa. Você está me entendendo, irmão? Amém? Amém? Essa é a verdade. Não, mas você me perdoa igual o marido quando trai a mulher, ou vice-versa. Me traiu. Eu já perdoei minha esposa, eu já perdoei meu marido, pastor. Eu vou continuar vivendo com ele. Amém, glória a Deus. Se você consegue viver com ele depois disso, e você aceita então o perdão dele, vocês vão conviver, vão continuar convivendo, vamos, amém, glória a Deus. Faça isso, em nome de Jesus. Vença isso, para a glória de Deus, amém? Amém? Isso é o que a Bíblia diz para nós. É o que a palavra diz. Mas pastor, Jesus disse que é por causa da dureza do coração que entra a separação. Mas se há perdão, conviva. Ah, pastor, mas ele traiu de novo. Você vai perdoá-lo de novo? Vou. Eu quero perdoá-lo. Não tem problema. Perdoe e continue vivendo. Mas o perdão tem que ser algo do coração. Tem que estabelecer um novo início. Amém? Mas pastor, e aí pastor? É a mesma coisa. Quando você, eu estava citando um exemplo aqui, né? É uma pessoa que todos os dias te maltrata e todos os dias pede perdão, você vai perdoá-la. Mas olha, eu não tenho mais como conviver com você. Porque embora eu te perdoo, você pede perdão, mas você volta a fazer as mesmas coisas comigo todos os dias. Então eu te perdoo, te libero perdão, mas não tem como nós continuarmos nos relacionando como amigos, com pessoas que convivem e desfrutam de um mesmo relacionamento. Porque aquela outra pessoa, ela pede perdão, mas não pede de coração. Porque quem pede de coração não volta a fazer a mesma coisa que fez com aquela outra pessoa. Você está entendendo, irmão? E aí eu estou falando de relacionamento, estou falando de convivência. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? O fato de eu perdoar uma pessoa não me exige que eu continue convivendo com aquela pessoa, se aquela pessoa não mudou. Amém? A chance que eu dou àquela pessoa é de perdoá-la e vamos continuar. Mas se ela continua fazendo as mesmas coisas comigo, olha, não tem como continuar, porque na verdade você nunca me perdoou. Você continua me maltratando, você continua fazendo isso, fazendo aquilo. Em nome de Jesus. Eu te amo no Senhor, mas não tem como a gente conviver mais junto. Não tem como a gente manter o relacionamento de amizade. A nossa comunhão, se a pessoa for crente em Cristo, vai ser só na comunhão em Cristo. Mas de convivência não dá, porque você ainda não me perdoou. Porque o perdão muda as pessoas. Quando você perdoa de todo o coração, quando você confessa de todo o coração, há uma mudança de vida, amém? Há uma mudança de atitude, amém, irmãos? Há uma mudança de atitude, há uma mudança de vida, há uma mudança de comportamento. E quando não existe essa mudança, porque na verdade você não perdoou. Já viram aquele negócio que perdoa e lá na frente, quando tem um problema, joga na cara aquilo que aconteceu lá atrás? Você não esqueceu aquilo que eu fiz com você, não é verdade? Ah, mas por quê? Pois é. O perdão tem que ser algo realmente de coração.
que revela um novo início, com novas atitudes, com novo comportamento, para a glória do nome do Senhor Jesus. Há pessoas que estão aprisionadas. Aí diz assim, pastor, mesmo assim eu me sinto aprisionado. Parece que uma coisa está agarrada em mim. Procura um psicólogo. Você não nasceu presa a ninguém. Você nasceu livre. E Cristo te libertou. E verdadeiramente você é uma pessoa livre quando Cristo te liberta. Então você não é dependente emocionalmente de ninguém. Você é dependente de Deus e das alianças que Deus faz com você e com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós somos dependentes uns dos outros debaixo da aliança que nós fizemos com Cristo e Cristo fez conosco. Aleluia. Amém. Aleluia. Você está entendendo isso? É nessa dimensão que a gente tem que viver. Perdoe gratuita e generosamente como Jesus. Pai, perdoa-lhes. Como você se sente hoje? Perdoado ou acusado e condenado? Deus trouxe vocês aqui hoje para abrir os olhos espirituais, para que você possa ter os olhos abertos e peça, querido, e perceba a grandeza do amor e do perdão de Deus sobre a tua vida. A Bíblia diz em Lucas 24, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Hoje é dia de reconhecer o perdão de Jesus. Está na hora, meu irmão, de você responder a essa palavra na jornada da sua vida. Eu quero a presença de Deus, mas a presença de Deus se manifesta pelo perdão, aleluia. O perdão, irmãos, como disse o pastor no início, é um catalisador que cria um ambiente necessário para uma nova partida, para um novo início. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Perdoando uns aos outros. A escolha do perdão é a escolha da libertação. Eu estou aprisionado a isso, aquilo. Então, meu irmão, perdoa, libera perdão, pede perdão, se humilha, e você vai ser liberto em nome de Jesus. Escolha hoje a perdoar, irmão, perdoar no padrão da cruz. Como que é o padrão da cruz, pastor? O padrão da cruz foi exatamente assim. Deus perdoa imediatamente, completamente, repetidamente e gratuitamente. É assim que Deus nos perdoa todos os dias. Quando você confessa, Ele te perdoa naquela hora. Quando você confessa, Ele perdoa você completamente. E você pecar amanhã, Ele vai te perdoar de novo. E Ele vai te perdoar gratuitamente. Ele não pede nada a você para você receber o perdão dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Deus perdoa agora tudo, sempre e de graça. Dessa forma, Francis Bacon, ele diz: a vingança nos torna igual ao ofensor, o perdão nos torna superiores a eles. A vingança não pode fazer parte, irmão, do nosso vocabulário, da nossa jornada. O perdão é uma condição fundamental para o nosso tratamento e para a nossa cura. Muitas vezes a pessoa não é curada, é porque há ausência de perdão.